agora para a gente continuar, eu vou convidar a senhora Aline Cunha. A Aline é psicóloga e especialista em gestão de redes de atenção à saúde, mestre em saúde pública, e ela está aqui, né, representando o Ministério da Saúde, visto que ela atua como assessora da Coordenação Geral de Atenção às Condições Crônicas na Secretaria da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. E a pergunta que nós levamos para a senhora Aline foi a seguinte: como está a cobertura vacinal de pessoas com condições crônicas, né, ou doenças crônicas para influenza, Covid-19, assim como outros imunizantes? E como está, né, também em comparação com anos anteriores? Temos avançado ou regredido? Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, Aline. Então, bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Como já foi muito bem apresentada, eu sou a Aline Cunha. É, Quem iria fazer essa fala inicialmente, junto com vocês, é a Daniele, nossa coordenadora geral de atenção às condições crônicas na atenção primária à saúde, aqui do Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária, mas por conta de uma sobreposição de uma agenda urgente, ela pediu para eu substituí-la nessa apresentação. Tá? Bom, vou falar então um pouquinho para vocês da importância da atenção primária na prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis e na imunização. Acho que é sabido, mas não custa a gente reforçar que a atenção primária é o primeiro ponto de contato para o cuidado em saúde para a nossa população, onde os profissionais de saúde vão poder identificar fatores de risco, né, de doenças e agravos, promoção de hábitos saudáveis para a população, além de monitorar pessoas que já têm, que já apresentam doenças e condições crônicas não transmissíveis em geral. A participação ativa dos profissionais de saúde da atenção primária, né, e de gestores municipais, estaduais e federais é crucial para garantir que a gente tenha, que a gente consiga alcançar altas coberturas vacinais e que essa cobertura seja homogênea, né, em toda a nossa população, para que a gente consiga, de fato, ter uma eficácia dessas ações de imunização e proteção da população. Essas ações de imunização, elas têm sido organizadas no país com foco numa estratégia de microplanejamento, que é organizada, né, pelo Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, que a gente da atenção primária participa conjuntamente, né, em articulação com o Departamento de Imunização da Secretaria de Vigilância, considerando que a imunização ela é basicamente executada pelas equipes de atenção primária. A maior parte das salas de vacina estão nas unidades básicas de saúde, né? É a atenção primária que efetivamente vacina a maior parte da nossa população. Então, enquanto Secretaria de Atenção Primária, a gente participa ativamente desse processo, e a ideia desse processo a ideia dessa proposta de microplanejamento é aprimorar os processos relacionados às ações de imunização na atenção primária, né, e nos outros pontos de vacina, identificando barreiras locais que possam estar impedindo o acesso da população à vacina e definindo estratégias com base nas condições reais de cada território para ampliação dessa cobertura, então. Tá? A gente considera que essas ações são essenciais para a redução da carga das doenças no nosso país. Bom, em relação ao impacto da imunização para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, como já bem foi dito, a gente tem a questão da imunodepressão, que está associada a essas condições crônicas, que comprometem a capacidade, então, do sistema imunológico de combater infecções. Então, a vacinação ela é crucial e desempenha um papel na redução das internações e da mortalidade por doenças infecciosas, né? Associadas a doenças infecciosas. A gente tem uma expectativa para 2026 de vacinar 8 milhões e 600 mil pessoas, aproximadamente, nesse ano. Esse é um... Só um minuto, gente. Desculpa. Alguém falou comigo aqui. É, Esse é uma expectativa que a gente tem baseada em números que a gente já alcançou em anos anteriores. A gente não tem como estabelecer uma cobertura, porque as condições crônicas é uma população, né, flutuante, digamos assim. A gente não tem como estabelecer um dado de previsão de quantas pessoas a gente tem
nesse sentido para vacinar, mas a gente sempre estabelece uma expectativa com base em números que a gente já alcançou em anos anteriores e pensando em aumentar esse número, né? Então, isso é para a campanha de influenza, que é anual, e para outras estratégias que, embora as pessoas com condições crônicas não sejam um grupo prioritário específico, a gente também tem ela como grupo-alvo em alguma medida, tá? Como uma forma de induzir boas práticas relacionadas à imunização na atenção primária. Desde o ano passado, a gente tem uma nova forma de cofinanciamento federal da atenção primária, que envolve uma série de ações e indicadores, mas relacionados à imunização, a gente tem, então, dois indicadores que são importantes, que é o cuidado da pessoa idosa, com registro de uma dose de vacina contra a influenza, pelo menos nos últimos 12 meses, e em relação à prevenção do câncer, uma dose de vacina da HPV para as crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos, que é o público-alvo dessa vacina. Então, é uma estratégia que a gente tem para induzir, né, o aumento dessas coberturas nos municípios, com repasse de recursos de acordo com o alcance de metas dessas coberturas. Em relação ao HPV, ele está associado à estratégia de vacinação nas escolas, através do programa de saúde na escola. A gente tem sempre, nos anos, né, do PSE, a gente tem a campanha de vacinação, que é um período específico do ano, que esse ano vai de abril até maio, então a gente não finalizou ele ainda. Aqui tem a série histórica da vacina ao longo dos anos. A vacina do HPV iniciou em 2014, para o público feminino, e foi se ampliando tanto em relação ao público, né, feminino, ao gênero, né, de feminino para masculino também, como em relação à faixa etária, que agora está de 9 a 14 anos. A gente tem tido um aumento importante de cobertura da vacina de HPV, e a gente reconhece essa estratégia de vacinação nas escolas como tendo um impacto importante para o aumento dessa cobertura. Aqui está uma série histórica das doses aplicadas contra a influenza, especificamente no grupo-alvo das pessoas com comorbidades. E aí, essa série histórica estamos trazendo de 2021 a 2026, entendendo que 2026 a gente ainda não encerrou a campanha anual, né? Ela ainda está em aberto, então a gente acredita que a gente vai conseguir ter um aumento ainda importante em relação ao alcance dessas doses para esse ano. Mas, como a gente percebe pelo gráfico, a gente teve um decréscimo, no número de doses aplicadas. Uma das hipóteses para isso, eu considero que seja o fim da epidemia do Covid-19, né? A gente acabou tendo uma percepção na população do final com a epidemia, né? De que não há mais uma gravidade em relação a isso, e com isso caiu o número de pessoas que buscaram ativamente a vacina. Tem também uma questão que a gente tem viu muito nos últimos tempos, né, relacionadas à desinformação em relação à vacina. E aí associada a isso, a gente compreende que, enquanto Ministério da Saúde, é nosso papel reforçar a comunicação com a população, e isso tem sido feito no último período, para aumentar o acesso dessa população à informação de qualidade a respeito da importância da vacinação. Por fim, só reforçar que a vacinação é a forma mais eficaz da gente se proteger e proteger a nossa comunidade contra doenças infecciosas, garantindo uma menor circulação de vírus e prevenindo casos graves e complicações, especialmente em pessoas que têm condições crônicas, né, em função da não vacinação. Reforçar a importância das ações de comunicação e de mobilização social. Lembrar que a influenza e a Covid continuam sendo uma ameaça para a saúde pública, independente, né, dos períodos de epidemia, especialmente para aquelas pessoas que não estão vacinadas, e reforçar que o Ministério da Saúde recomenda que a gente aproveite toda a oportunidade de campanha de vacinação, como a campanha contra a influenza, por exemplo, para atualização da situação vacinal da Covid-19 e de outros agravos nos grupos elegíveis. E, por fim, que a vacinação anual contra a influenza é essencial, porque o vírus sofre mutação constante e a imunidade conferida pela vacina, ela então diminui com o tempo, né, conforme a mutação desse vírus. A gente tem como meta vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, incluindo as pessoas com condições crônicas,
para vacinação de rotina contra a influenza, né? Além das crianças gestantes e idosos. É isso. Agradeço a atenção. Eu acho que talvez eu não tenha nem é, chegado nos 7 minutos, fiquei com medo de passar do tempo e acabei falando um pouco rápido. Mas sigo aqui à disposição para o nosso debate, para tirar dúvidas que surjam ao longo Excelente. da nossa tarde. Tá, ok, muito Obrigada. obrigado, Aline. Foi ótimo, né? Esse panorama que você trouxe, né, para a gente entender que é realmente uma situação que a gente deve se preocupar, né? Acho que esse quadro que você trouxe mostrando uma queda de praticamente um terço, né, do que era a cobertura vacinal, né, do grupo de pessoas com condições crônicas, né, para influenza e o que é agora, né, o que tem se mostrado nos últimos anos, né? Claro que isso chama atenção e que a gente precisa se mobilizar o quanto antes para tentar que não se repita nesse ano mais uma vez, né? Depois eu vou até comentar alguns dados, né, que eu acabei levantando de diferentes fontes, né, mas aparentemente esse ano a gente já teve aproximadamente 46 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, né, e 2 mil mortes, né, por essa mesma síndrome, sendo que a influenza A é a principal causadora, né, das mortes por esse tipo de, de condição, né, de síndrome. Então, realmente a vacinação aí é fundamental.